Converso agora com o economista sênior do Inter, André Valério. Seja bem-vindo à nossa programação. É um prazer tê-lo por aqui, André. Bom dia, Gabriel. Prazer é todo meu. Essa investigação do USTR abre espaço, claro, para que companhias, para que associações setoriais brasileiras façam as suas contribuições, mas também a contraparte é verdadeira. Tem empresa americana utilizando esse canal para também expor a sua bastante insatisfação com as legislações brasileiras. E, no caso do X, nós já tivemos um embate bastante recente com o Supremo Tribunal Federal. De fato, né, vira uma questão, abre porteiras, né, para pedidos de lobby, né, por parte de empresas americanas, né. Então a gente vê a questão das empresas de Big Tech, que já tem uma questão, né, envolvendo aí com o Supremo já de bastante tempo, né, com essas medidas, né, de fechamento de contas, etc. E a gente vê também mais recente agora também, né, a questão do agro americano, né, que é um grande concorrente brasileiro, né, em termos de exportação, principalmente de soja, que tem perdido bastante espaço, né, no mercado internacional. Então a gente viu, né, manifestações recentes, né, dos produtores de soja americanos pedindo alguma intervenção, né, americana na tratativa com a China, né, para tentar minimizar o custo que as tarifas nessa guerra comercial têm feito para o comércio internacional americano, né. Feito. E essas contribuições, este lobby de Big Techs e também do setor do agronegócio, podem afetar as decisões do USTR e, claro, o rumo dessas tarifas? Nós tivemos produtos bastante importantes do agronegócio que ficaram dentro da lista de produtos tarifados lá quando chegam aos portos americanos. Claramente, né, a gente vê que a tratativa com o Brasil tem sido muito pautada pela questão política, né, a gente vê que as demandas que o governo americano tem imposto sobre a negociação das tarifas aqui no Brasil envolve questões que vão muito além do comércio internacional, né, então, acredito que nesse sentido, né, o governo americano pode utilizar de diversas abordagens, né, para impor alguma pressão, né, sobre o governo brasileiro para conseguir algumas vitórias, né. Então, vai desde desses lobbies aí de tentativa de interferir nas questões domésticas aqui em termos de política, até mesmo questões, né, comerciais de fato, né. A gente viu, teve a questão do PIX também, que é um pouco, contraditório, né, teve a questão aí do presidente Bolsonaro, etcétera. Então, a gente vê que, né, não dá para descartar muito, né, o que eles podem utilizar e deixa, né, a economia brasileira um tanto quanto fragilizada nesse sentido na mesa de negociação. Vê efetivamente essas barreiras levantadas do Brasil contra empresas americanas, ô André? Essa é a percepção. Tivemos uma defesa bastante extensa, foram 91 páginas enviadas pelo governo brasileiro aos americanos, justificando ponto a ponto as barreiras que são levantadas ou desmistificando, desmentindo barreiras alegadas pelos Estados Unidos. Neste quesito, quando falamos de Big Techs, as barreiras são perceptíveis na tua interpretação? É difícil de analisar, porque acho que tem um conflito aí até de percepção de liberdade de expressão, né. A sociedade americana tem uma visão muito até liberal, né, muito extrema em termos de liberdade de expressão, que é o que eles valorizam bastante. E aqui no Brasil a gente tem, né, até pela própria Constituição, uma abordagem um pouco diferente, né, então um pouco mais limitada nesse sentido. Então, existem esses conflitos, né, então, é difícil a gente falar que tem, né, algum abuso de fato por parte da justiça brasileira. Naturalmente, né, que a gente viu aí nos últimos anos muita uma abordagem mais intensa por parte do STF, muita gente criticando, né, às vezes até a falta de um rito judicial mais elaborado, etcétera. Então cria essa margem, né, para essas acusações, mas a gente não consegue afirmar de fato, né, se quem que tem razão de fato verdadeiramente nessa questão, né. Exemplo, André, me ajude a entender onde que a gente pode talvez avançar nessas negociações. Empresários, informação já pública e, claro, com a apuração da CNN, vão aos Estados Unidos no próximo mês, entre os dias 13 e 4, para negociar com empresas, com advogados e até com o Departamento de Comércio lá nos Estados Unidos. Nós já temos essa informação. Boa parte destes empresários do setor industrial estão tentando novos itens na lista de exceções. A investigação comercial do USTR lhe parece uma abertura do diálogo entre os dois países, diálogo que não avançava anteriormente e que agora abre espaço para essas discussões? Eu acredito que seja mais uma formalidade mesmo. As chances de negociação mesmo partem dessas iniciativas aqui de empresários com seus clientes lá, né. O que a gente viu de avanço, né, que foram aquelas isenções que o Trump anunciou pouco antes da implementação das tarifas, né, no final do mês passado.
parecem ser frutos dessas pressões, né, dos clientes americanos pressionando o governo de que eles seriam os mais prejudicados por essas tarifas, né. Então acredito que o caminho mais benéfico aí para uma negociação para tentar mitigar essas tarifas seriam essas, né. Conscientizar os clientes americanos, conscientizar os importadores de que as tarifas vão ser mais prejudiciais para eles, né, e que eles consigam, né, fazer essa conversa com o governo americano e deixar isso claro. Porque aparentemente, né, a conversa, o canal de comunicação entre o governo brasileiro e o americano é próximo do inexistente, né, a gente não está vendo negociações muito firmes nesse sentido, né, a gente vê aí a Casa Branca reticente em abrir conversas com os oficiais brasileiros, então acredito que a melhor chance parte dessa abordagem, né, abordar os clientes americanos, conscientizá-los para que eles conscientizem, né, o governo americano. As big techs e essas redes sociais parecem ser um ponto mais sensível nessas negociações. Nós vimos um alinhamento bastante próximo entre os presidentes destas grandes companhias de tecnologia com Donald Trump. Estavam praticamente todos presentes na posse do novo presidente americano. É, de fato, e o mercado brasileiro é um mercado muito significativo para elas, né, a gente é quase que sempre os maiores consumidores dessas redes sociais, os mais intensos, né, que fazem uso mais intensivo. Então a gente é um grande mercado e tem essa questão, né, principalmente do Pix, por exemplo, que, né, a Meta, né, dona do WhatsApp, que estava prestes a implementar, né, um sistema de pagamentos aqui e que o Banco Central pediu para eles aguardarem, logo depois lançaram o Pix. Então eles estão acusando isso de uma concorrência desleal, porque a gente vê que em outras, né, a gente tem mecanismos parecidos com o Pix em outras nações, né, principalmente a Índia. Eles acusam que aqui a gente está, né, o Banco Central tem impedido, o governo de modo geral, né, tem impedido uma livre concorrência, né, das iniciativas privadas. Então eles estão usando, né, quase que todos os argumentos que eles puderem utilizar, né, para conseguir melhores condições para os negócios deles, né. Então, acho que é um pouco natural, né, vindo dos interesses das empresas, eles estão fazendo uso, né, de um governo mais alinhado nesse momento. Perfeito. E essa defesa do Pix, o governo brasileiro se vale da comparação com o FedNow. A gente consegue comparar estes dois sistemas porque os Estados Unidos lançaram bem recentemente, em 2023, também um mecanismo de pagamentos instantâneos que tem muitas diferenças com o Pix, mas o princípio parece ser o mesmo. Sim, acho que é uma questão de até de convergência, acho que a gente vai ver mais sistemas parecidos com o Pix sendo adotados em outros países, né. Acredito que o grande cerne da questão aí é que, né, lá nos Estados Unidos a gente tem até outras iniciativas, paralelas ao FedNow, que são iniciativas privadas, né, de consórcio entre bancos. Então o cerne da questão aí, né, o cerne da acusação em frente ao Pix é justamente essa, né, alguma barreira à entrada, né, nesse mercado de pagamento digital, e, querendo ou não, né, é uma concorrência para os outros meios de pagamento que ferem, né, os interesses das empresas americanas. Perfeito. André Valério, obrigado pela ajuda em entender essas questões, pontos de atrito entre Estados Unidos e Brasil, que, claro, levaram uma tarifação de mais de 50% para alguns casos aqui para produtos brasileiros. Empresários vão tentar negociar, o governo ainda tenta negociar, até agora nada sai do lugar. Obrigado pela participação, um ótimo dia, um bom trabalho. Eu que agradeço, bom dia. Agradecido.